Seja bem-vindo ao Evento Improvável, o podcast que não existiria se não fosse a UFRJ. Fala galera, aqui quem fala é a Luara e sejam bem-vindos para a 8ª edição do Evento Improvável. Nosso convidado especial de hoje é Carlos Duval, que é estagiário de controles internos e automação no banco Bocom BBM. E aí, Carlos, tudo bem? Tudo. Antes de qualquer coisa, boa noite a todos vocês. E é um prazer ter recebido esse convite para contar um pouquinho do meu trabalho aqui para vocês hoje. Ai, que legal, a gente também está bastante animado e espero que a conversa seja bem interessante. Bom, Carlos, na primeira área que você trabalhou, nos seus relatórios de custos, como é que era feito o tratamento de dados? Era utilizada alguma ferramenta computacional ou alguma coisa assim? Certo. A primeira área que eu trabalhei foi a área administrativo financeiro. De imediato, assim, eu tive bastante rotinas, que são os trabalhos de fato mais operacionais que o banco tinha na época. E após alguns meses lá na área, eu comecei a ficar responsável por elaborar relatórios de custos, que você acabou de comentar. E aí, esses relatórios de custos, haviam várias categorias que se subdividiam entre relatórios de passagens, relatórios de táxi e relatórios de reembolso, onde cada estagiário ficava responsável por uma categoria. Carlos, desses relatórios que você trabalhava, qual era o mais difícil de tratar e por quê? Eu tive 3 principais relatórios enquanto eu estava lá nessa área. Tinha um relatório de passagens, eu tinha um relatório que era de uma empresa de alimentos, que fornecia diariamente alimentos lá para o banco, para os colaboradores poderem comprar. E também tinha um relatório de hotéis. Eu acho que desses 3, sem dúvidas, o mais difícil era o relatório dessa empresa de alimentos, porque um ponto muito essencial para a gente elaborar esse relatório era que a gente recebia as bases das empresas. E essas bases, basicamente, tinha tudo que era vendido para a gente, os custos associados, enfim. O máximo de informações possíveis que eles conseguiam extrair e mandar para a gente era em cima dessas bases que a gente elaborava os relatórios. E o ponto mais problemático desse relatório é que as bases não tinham padrão. Então, por exemplo, em um mês eu recebia uma determinada base de um jeito, e aí no mês seguinte eu recebi uma base lá com uma formatação totalmente diferente. E quando a gente está fazendo um relatório e a gente quer deixar ele mais automatizado depois, para não precisar ficar tratando toda a base que a gente receber, é muito fundamental que haja um padrão entre essas bases que os fornecedores mandam para a gente, né? E não acontecia isso. Então, esse foi o relatório mais difícil e a maior dificuldade era um fator externo a mim, né? Quais fatores externos? Justamente essa questão da organização da base, porque isso era totalmente dependente do fornecedor. A gente tentava conciliar, às vezes, solicitar uma formatação padrão que a gente enviava, mas muitas vezes, mesmo assim, a gente não recebia esse relatório padronizado. Então, a gente sempre tinha um retrabalho de tratar a base novamente para se adequar ao novo formato que eles acabavam enviando para a gente. Sim, entendi. E como é que era a divisão de tarefas? Cada integrante da equipe fazia uma parte ou todo mundo fazia um pouco de tudo? Então, como eu tinha comentado, isso daí era uma divisão por categoria, onde cada estagiário pegava uma categoria, né? Eu acabei ficando com a parte de passagens aéreas, com a parte de alimentação e a parte de hotéis, enquanto os outros 2 estagiários pegavam, respectivamente, a parte de táxi e a parte de reembolso. Entendi. E como é que era feita a análise dos dados? Certo. Em relação à análise dos dados, a gente recebia sempre a base bruta, geralmente estava em Excel, a maioria das bases que os fornecedores enviavam para a gente. E dentro do Excel, uma primeira parte que a gente utilizava era o módulo da Power Query, que é um módulo mais destinado a tratamento de dados em massa. E essa era sempre a primeira etapa que eu executava. E aí tinha que
formatar os títulos, formatar os dados propriamente, no sentido de identificar se era uma data, se era um valor monetário ou se era simplesmente uma string, né, uma palavra, enfim. Essa era sempre a primeira etapa. Então, tendo feito isso era uma etapa essencial para a gente prosseguir para a próxima parte, que era justamente o Power BI. O Power BI, ele tem a Power Query dentro dele, que também é o mesmo módulo que tem no Excel, e a gente fazia as conexões entre as diferentes bases para compor um único relatório. E aí depois a gente ia para a parte de Power View do Power BI, que é justamente a parte mais visual, onde vão ficar os gráficos e qualquer outra informação que você queira deixar um pouco mais dinâmica, mais visualizável. E aí já começa a entrar aquelas opções de você colocar um filtrozinho ali para facilitar o usuário que for fazer alguma consulta ou qualquer outra coisa. E como você faz para construir os relatórios dinâmicos? Que tipo de parâmetro você leva em consideração? Em relação a essa parte de deixar o relatório mais dinâmico, eu acho que vai um pouco em linha com o que eu acabei de dizer. Eu sempre segui essa ordem. Eu recebia as bases, organizava as bases em uma determinada pasta e depois eu criava sempre um arquivo em paralelo do Excel, onde eu abri um módulo da Power Query que conectava todas essas bases separadas que os fornecedores enviavam mensalmente para a gente. E essa era sempre a primeira etapa. Então, isso eu acho que era o maior dinamismo, né? Porque uma vez feita essa conexão do Power Query, identificar tudo que está em uma pasta, no mês seguinte, caso o fornecedor mandasse o relatório com exatamente o mesmo padrão, não tinha necessidade de você ter todo aquele retrabalho. Você simplesmente pegava o arquivo e jogava naquela pasta anterior e ele automaticamente lia e fazia todos os ajustes necessários que você queria para ir direto para o Power BI depois. Não sei se foi exatamente esse é o objetivo da sua pergunta, mas caso não tenha sido, pode esclarecer um pouco mais. Não, tá ótimo, foi sobre isso mesmo. E aí, com relação aos dados, como que eles são gerados e tratados? Como que eles chegam até você? Então, enquanto eu estava na parte do administrativo financeiro, ele chegava através dos fornecedores. E atualmente, na parte de controles internos e automação, eu não faço tanta elaboração de relatórios, nada de relatório de custos. Eventualmente, eu tenho que fazer algum relatório, sim, mas minhas atividades hoje elas ficam muito mais na geração e organização de processos que envolvam alguma base de dados. Então, enquanto no administrativo financeiro eu estava numa ponta que eu já recebia as bases prontas, hoje eu estou numa posição que eu vou remodelar um processo do banco, tentar automatizar um pouco mais ele, e muitas vezes no processo de automação você tem que gerar uma base de dados ali, porque eles vão ser essenciais para relatórios depois, né? Então, hoje eu já estou exatamente tendo a outra perspectiva, que é fazer um processo de modo que ele colete os dados para que depois seja possível gerar bons relatórios sem grandes dificuldades. Carlos, como você identifica erros nesses dados? Então, isso daí é algo que acontece com recorrência, ter erro em dado. Às vezes são erros de tratamento da nossa parte, é comum acontecer e é super importante a gente identificar, mas às vezes acontecem erros de você não ter recebido uma base muito boa. E eu acho que eu passei pelas duas experiências. O que eu tento fazer, como o tratamento dos dados é dividido em várias etapas, e aí, sei lá, geralmente a maioria dos erros acontecem quando você dá um merge de duas tabelas, que é basicamente você associar duas tabelas através de um mesmo ID. Quando isso não é feito corretamente, os valores podem duplicar, enfim, várias coisas que vão distorcer o resultado final. O que eu tento fazer é sempre um processo gradual na construção dos meus relatórios. Então, dependendo da tarefa que eu executo ali, no tratamento dos dados, quando eu vejo possibilidade de ter algum erro nela ali, eu faço uma verificação depois para ver se os dados ainda estão consistentes, né? E acho que nesse ponto é muito importante a gente
estar a todo momento da construção do relatório com um olhar bem crítico para garantir a integridade dele e a fidedignidade dos dados no final. Legal. Eu queria saber se há grande ocorrência de erros, né, quando você vai fazer as análises. Em relação aos erros que eu cometo na construção do relatório, sim, ocorrem, e com uma frequência razoável. Eu acho que eu ter o olhar crítico para o que eu estou fazendo é o ponto mais importante. É você fazer, você saber identificar os erros e ir fazendo uma filtragem ali para garantir que o resultado final esteja correto. Em relação a erro de base, quando o relatório não está muito padronizado, isso pode implicar em erros, sim, no relatório depois. Então, é importante que a gente olhe sempre a base para garantir que ela está atendendo a formatação. E já aconteceu também, mais na parte que eu fazia relatórios de custos, eu consegui identificar erros de faturamento. E aí era erro totalmente da base de dados ali do fornecedor. E o que era isso, basicamente? O fornecedor discriminava lá tudo que foi vendido para a gente e tinha um valor cobrado para a gente, um valor único cobrado para a gente depois. E quando eu parei para analisar tudo que estava sendo cobrado da gente separadamente, o valor desse somatório não batia com o valor final cobrado para a gente. Enfim, essa é a importância de estar gerando relatórios de custos, né? Garantir, muitas vezes, que você está recebendo um faturamento certinho. E, Carlos, existe algum relatório que tenda a gerar mais erros? Algum relatório específico de algum tipo? Com base nos que eu lidei, eu acho que foi esse de alimentação mesmo, mas se sua pergunta é de modo mais geral... Não, dos que você teve contato mesmo. Sim, sem dúvidas o de alimentação. Acontecia muitos erros e depois acabou entrando na pandemia, né? Então não é um serviço que está mais funcionando no banco, porque hoje todos os funcionários trabalham de home office. Entendi. Agora falando um pouquinho sobre a visualização dos dados, qual é a melhor forma para você fazer um relatório desse para a pessoa visualizar e chegar numa decisão, para poder fazer a tomada de decisão em si? Qual é a melhor forma de visualizar? Então, para mim não tem uma resposta única para essa sua pergunta. Para mim, cada relatório ele é um relatório e eles exigem visualizações diferentes. Existem relatórios que são mais quantitativos, os de custo são um bom exemplo, e teve um relatório mais recente que eu fiz e ele era majoritariamente qualitativo. Não havia números dele, era basicamente para consulta. Então, acho que isso já implica em visualizações totalmente diferentes. Inclusive, quando a gente olha para uma mesma categoria, quando você quer comparar só relatórios quantitativos, e eles já exigem entre si visualizações diferentes. Às vezes, o modo como um fornecedor fatura é diferente do modo como outro fornecedor fatura. E aí o que você tem que exibir ali de dados, o que faz sentido você exibir ali de dados é totalmente diferente um do outro. Mas um ponto muito importante durante toda a construção do relatório, ter um olhar orientado ao que os gestores querem ver. Você faz aquele relatório e ele vai passar por um processo de revisão depois. Primeiro ele é encaminhado para o analista, depois vai para o coordenador, gerente, e por fim ele passa no comitê, que é onde geralmente os diretores estão presentes. Então, a todo momento eu tentava construir o relatório pensando, se eu fosse aquele diretor ali, o que eu gostaria de ver de visualização aqui para conseguir ter uma boa tomada de decisão. Carlos, existem muitas inconsistências nos dados que você trabalha? E como é que lida com essa situação? Em relação à minha posição anterior, inconsistência, não. Até porque muitos relatórios, muitas bases, na verdade, elas são muito automatizadas hoje em dia. Então, isso garante que elas sejam mais consistentes no sentido do dado ele estar correto. E hoje, na minha posição de fazer atividades que geram bases de dados,
eu consigo ver como é muito fácil deixar passar uma inconsistência ali, né? Então, é novamente aquilo que eu falei, tem que manter o olhar crítico ali para o que você está gerando e, às vezes, eventualmente fazer uma análise rápida ali para ver se o seu dado ali, se aquilo ali está fazendo sentido para todo o processo depois, porque eu faço a base hoje, faço um processo estruturado com uma base e depois uma área em específica do banco vai estar utilizando aquilo ali, né? E se tiver um erro ali, dependendo do erro, isso pode impactar significativamente a área, dependendo do que foi e se passar despercebido pelas pessoas que fizerem uma revisão deles, né? Sim, com certeza. Você tinha falado que você tem um olhar crítico para os dados, e eu queria saber se essa característica é essencial para analisar e tratar os dados. Sim, eu considero isso um fator muito importante. É claro que exige uma habilidade técnica, uma experiência técnica ali, e isso anda muito alinhado com a sua capacidade de estar olhando sempre criticamente ali para os dados. Então, eu diria que esses dois fatores são essenciais e se complementam para você conseguir produzir um bom relatório. Carlos, como a estatística influencia na análise de dados? A estatística, eu acho que um bom exemplo de aplicação que eu acabei fazendo durante esse relatório de alimentação mesmo, era uma empresa que oferecia produtos muito mais naturais. E havia muito um questionamento sobre a satisfação dos colaboradores em relação aos produtos que eram ofertados. Então havia dúvida. As pessoas não compram porque elas não gostam, elas não compram porque os produtos tinham um preço acima da média em relação aos locais que estavam situados ali perto do banco, né? Então, para verificar esse fator, eu pude fazer uma regressão ali e ver se a quantidade vendida estava alinhada com o preço do produto, né? Então, esse foi um caso assim, muito explícito que eu consegui pegar e aplicar algo de regressão que eu estava vendo, eu acho que exatamente naquele momento. Eu estava estudando na faculdade, fazendo aquele relatório. Foi pegar e aplicar isso, foi bem legal. Já aconteceu também de eu fazer previsão de algum dado, por exemplo, a gente queria fazer um mapeamento da quantidade de contratos existentes ali, porque era um processo que estava um pouco sem controle. E para a gente saber quantos relatórios a gente queria mapear, aproximadamente, eu acabei tendo que fazer novamente uma regressão, só que foi uma regressão um pouco mais complexa, para conseguir estimar ali um valor esperado. E não só estimar um valor esperado, mas como eu estimar uma margem de erro ali, né, para apresentar aos diretores, no caso. E no seu trabalho, você utiliza alguma linguagem de programação? Para tratamento de dados, dentro do Power BI, da Power BI, você tem muito a linguagem DAX e a linguagem M. É claro que nas duas plataformas, dependendo do seu nível com a programação, você consegue fazer muita coisa mesmo, só com ferramentas mais visuais, clicando em botões. Mas tem muitas coisas que são bem interessantes e que você acaba só conseguindo fazer mexendo no código ali da página. Então, às vezes, até para você fazer uma correção que dá para fazer simplesmente clicando, é muito mais eficiente você pegar e alterar direto no código-fonte ali que você está trabalhando. Então, tem essas duas linguagens e também tem uma que eu uso menos, mas nem chegou a ser para o tratamento de dados, que é o PowerShell. E você tem vontade de trabalhar numa área que seja totalmente voltada para programação? Isso foi uma pergunta que eu me fiz durante boa parte do tempo que eu estou lá no banco, mas hoje eu acho que eu tenho uma resposta sólida e minha resposta é não. Apesar de eu gostar muito, eu gosto muito mais de estar em uma área de projetos, que é o que minha área atualmente faz. Então, em determinados momentos eu vou lidar sim com programação, gosto disso, mas não tenho vontade de estar inteiramente alocado em atividades do tipo. E você sente falta de alguma linguagem específica de programação para poder solucionar algum tipo de problema no seu dia a dia?
Ou as que você usa é suficiente? O que eu uso me atende bem, mas eu diria que eu sinto falta de Python. Eu tenho conhecimento em Python, mas é mais uma questão do banco mesmo. Lá na área que eu estou especificamente, o Python não é adotado. Então, eu evito usar. Mas o Python é uma linguagem simples de usar perto de outras e que dá para fazer um bom tratamento de dados, né? Tanto Python quanto R. Então lá ele só permite que vocês utilizem mais pro lado do Power BI, né? Na minha área em específico, sim. Em outras áreas tem muito mais a utilização do Python, né? E aí são mais as áreas dedicadas a TI. Entendi. Carlos, para alguém que queira realizar a sua função atual na empresa, quais são as habilidades cruciais que ela precisa ter? Quando eu entrei no banco, eu não sabia quase tudo que eu sei hoje em relação ao que eu executo lá. Em relação à linguagem de programação, eu sabia o Python e eu sabia o VBA. Hoje, praticamente, VBA quase não utilizo, já usei eventualmente. Python nunca usei lá no banco, sendo bem sincero. E todo o restante eu aprendi lá. Então, se alguém deseja ingressar lá, né, nessa área com essas atividades, você pode ingressar sem ter essas competências. Óbvio que você tendo essas competências, isso sempre vai ser encarado como um diferencial e vai ser muito bem-vindo. Mas o seu interesse pelo tema e vontade de aprender aquilo ali é mais importante que qualquer outra coisa. E qual você considera ser o maior desafio da sua área? O maior desafio da minha área, certo? Eu fico numa área, como já disse, de projetos e que a gente sempre está analisando e remodelando processos de várias outras áreas. E é uma área que antigamente, e quando eu digo antigamente, né, não passado muito distante, até um ano atrás, ela se ocupava muito mais de fazer tarefas regulamentórias só, que são essenciais para o banco estar em dia com as obrigações que ele deve cumprir perto da CVM e até mesmo em relação à China, né, que a gente tem que elaborar muitos relatórios para a China enviar. Então, essa parte de processos atualmente, de estar remodelando processos, é muito mais recente, é muito mais nova, e tem muitas áreas no banco que carecem de uma melhoria de processos. Então, a parte mais difícil, o maior desafio da minha área é a quantidade de demanda para uma equipe relativamente pequena. Carlos, a nossa conversa já está chegando ao fim, mas antes eu queria saber se você tem alguma dica para alguém que queira ingressar nessa área. Primeira dica, vontade de aprender. E enquanto eu estava fazendo o processo seletivo, eu lembro que eu já ia conversando com pessoas que estavam trabalhando lá no banco para entender o que elas faziam e o que era apreciado lá. E nesse processo eu já comecei a buscar aprender, né? Então, quando você quiser estar naquele lugar, comece a aprender o que eles fazem antes mesmo de estar lá. E isso vai ser um diferencial enquanto você estiver na seleção e depois que você entrar. Certamente você vai entrar e vai lidar com desafios muito maiores do que o que você aprendeu e se preparou, mas o que você fez vai ser um diferencial em algum grau. Então, essa é a minha maior recomendação, em sentidos técnicos. Muito Carlos, interessante. Muito obrigada mesmo pela sua presença. Foi bem legal saber um pouquinho mais sobre o seu trabalho, sobre as ferramentas que você usa. Obrigada por aceitar o convite. Foi muito legal ter você aqui com a gente, tá? E Obrigado, boa gente. sorte Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada, na Carlos. sua trajetória e que você avance cada vez mais, tá? Tá bom, muito obrigado. Desejo sucesso para todos vocês, gente.